Quando se fala de grupos de vilões, sempre ouvimos sobre Akatsuki, Genryodan ou os Espadas, que são grupos icônicos com personagens individualmente interessantes, que funcionam muito bem em grupo ou não, mas mesmo assim de um jeito interessante. São bons grupos, mas tem um grupo que é o mais batível, grupo esse que é conhecido como os Novos Piratas Homens-Peixe, liderado pelo vilão menos temido da ficção, Hold Jones, o vilão principal do arco menos querido de One Piece, o arco da Ilha dos Homens-Peixe. E para falar sobre como esse grupo de vilões conseguiu ser o menos inesquecível de todos, temos que dar uma revisitada no pior arco de One Piece. A primeira aparição do vencível Hold Jones foi quando os Chapéus de Palha recém tinham chegado no reino Ryugu. Alguns subordinados do Jones o avisam da chegada do grupo que esmagou as ambições de Arlong. Logo depois desse subordinado do Jones ter feito um convite para que os Chapéus de Palha virassem também subordinados do Jones. Eles obviamente recusam e o Jones, quando ciente disso, diz para que os tragam até ele, o cara farmando aura antes de ser brutalmente molestado. Esses mensageiros vão até o Luffy e informam ele que o menos forte e não grande Hold Jones os aguarda no distrito dos Homens-Peixe. O Luffy caga pra eles, que ficam incomodando ali como um bando de mosquitos e são derrotados como tais. Após isso, vemos em primeira mão não só o visual do Jones, como também todo o alto escalão desse grupo, os oficiais de Hold Jones. Enquanto alguns têm Pen, Itachi e Conan, outros têm Kurolo, Voguin e Feitan, e outros, assim, no mínimo tem ali Stark, o Kyo e Grinjow, nós temos que nos contentar com Jones, Icarus e Daruma. É impressionante como o Oda conseguiu errar em todos os designs. Todos são mais feios do que bater na própria mãe. E você pode argumentar que eles são esquisitos assim porque eles são de uma raça diferente. Então eles obviamente teriam essas estruturas ósseas diferentes, mesmo que alguns ali teoricamente devessem ser invertebrados. Sim, eles são mais animalescos, isso eu acho até um ponto positivo, porque os piratas Arlong tinham designs mais bonitos, mas isso porque eles simplesmente eram bípedes que tinham aparências humanoides. Mas aqui o Oda fez mais do que os exageros anatômicos que já são comuns em One Piece. Ele fez os Homens-Peixe parecerem de fato uma raça diferente dos humanos, mas mesmo sendo uma intenção interessante, o resultado foi uma merda. Os melhorzinhos ali são os tubarões, que no caso é o Jones e o Dosun, que como metade tubarões faz sentido eles serem gordões assim, é até legal. E eu tenho vergonha de dizer, mas sim, eu acho o Jones de cabelo branco um pouquinho, só um pouquinho, interessante. Me julguem, esses são os aceitáveis, daí pra frente é só pra trás. Ah, Bruno, mas e o Ryozo? Esse é o espadachim mais forte da Ilha dos Homens-Peixe, não que isso signifique grande coisa, já que ele é tirado pra nada pelo Zoro, mas ele é realmente interessante, tanto em design quanto em personalidade. Ele é um véi bebum, ao mesmo tempo que é um espadachim renomado por ali, mas pra ser minimamente legal, obviamente que ele não seria do pior grupo de todos, porque pra ter esse título, não pode ter ninguém minimamente interessante. O Ryozo é terceirizado, um mercenário pago pelo Jones pra ajudar ele na conquista do reino, e ele teria sim um papel importante nesse reinado e se tornado até um dos oficiais, mas isso nem chegou a acontecer. Mas de oficiais legítimos temos também o Zell, é um homem esse peixe que se camufla e no anime ele fica invisível. E poderia ser um poder permanente, porque esse design é podre, preferia não ter visto. E os piores de todos são o Daruma, um homem peixe que parece um pincher, e o Icarus, com escrotos muitos metros de altura, com muitos braços escrotos, sendo um homem lula escroto. Mais escroto que esse design só a primeira ação do Jones em tela, que é tomar as suas drogas, que é um tesouro real ali, os esteroides energéticos, que amplificam o poder físico do usuário, cobrando um preço alto, que é aposentadoria compulsória instantânea, sem benefícios. Mas o grande primeiro feito de Jones é amplificar sua força com essas drogas para perseguir e enfrentar o impressionante Pirata Gyro, mão de caranguejo, com sua incrível recompensa de 73 milhões de beris. E o mais engraçado é que o Hold Jones ainda se acha, ele se algema para mostrar que se garante sem as mãos, isso embaixo d'água contra humanos, que seria o mínimo, mas mesmo fazendo todo esse show, ele ainda tomou os esteroides, provando que ele não se garante tanto assim. As ações desse grupo são provindas do preconceito humano para com os Homens-Peixe, a clássica história dos agredidos que se tornam os agressores, repetindo o mesmo que eles ouviram dos humanos enquanto eram invadidos, ofendidos, agredidos, sequestrados e abusados. O papo torto sobre raça absoluta. Essa se tornou a desculpa deles também para subjugarem outra raça
Kuma sem o menor escrúpulo. No passado, Otohime, a rainha que lutava pela igualdade do povo da Ilha dos Homens Peixe para com os habitantes da superfície, teve sua luta reduzida a nada e foi assassinada pelo Jones, que culpou a raça humana, querendo que o fogo do ódio contra os humanos nunca se apagasse, indo contra os desejos da sua própria rainha. Tanta gente pra ele se inspirar, Jinbe, Otohime ou o libertador dos escravos Fisher Tiger, mas não, ele se inspirou no Arlong. E é engraçado, porque eles acham que serão capazes de fazer o que o Arlong não conseguiu. O Jones, ele se superestima de um jeito que chega a ser cômico, porque ele se entope de droga e perde, até mesmo debaixo d'água, que deveria ser o trunfo dos Homens Peixe. Ele faz uma aliança com os piratas do Vanderdecken, e faz sentido, o único grupo à altura de estar lado a lado com os novos piratas dos Homens Peixe só poderia ser um grupo de um pedo, um grupo tão bosta quanto o dele. O plano desses é derrotar o exército do Rei Netuno e matá-lo, assim como toda a família real. E com a queda do reino Ryugo, um novo reino com um novo rei surgirão das chamas, declarando guerra aos seres humanos, que são pra eles considerados uma escória. E o Vander só vai se ajudar porque ele quer se aproximar da Princesa Sereia. A primeira ação do Jones como rei seria no Reverie daquele ano, em que ele iria representando o reino Ryugo, que provavelmente já teria outro nome nesse ponto, e quando estivesse na sala de reuniões de Mary Joyce, ele mataria todos os reis do mundo, pra demonstrar o terror do novo reino do fundo do mar. Ele realmente achou que arrumaria alguma coisa na presença das autoridades mundiais, dos almirantes da marinha e dos seguranças mais poderosos de cada um dos 50 reinos mais relevantes do mundo, fora os revolucionários e o Imu, que não poderiam se mostrar, e obviamente nem precisariam fazer isso, já que o Jones seria morto, sei lá, pelo Caco. Esse plano estava prestes a começar na Gyeongcord Plaza, com o Jones pós-overdose das drogas, muito mais poderoso, chegando no incrível nível do Arlong pré-time skip, ali com seu exército de homens peixe e escravos que totalizavam 100 mil, e com a família real rendida, eles fazem o mais óbvio, decidem esperar 3 horas. E isso eu acho que é a coisa que eu mais odeio em One Piece, essa conveniência presente principalmente nos arcos de resgate. Nós somos os vilões filhos da puta, com 1000 anos planejando esse momento, em que não temos nenhuma razão para não executar essas pessoas cujas vidas são um perigo para os meus planos. Mas mesmo assim eu vou dar uns 3 dias úteis para que o protagonista e seus amigos resgatem esse prisioneiro e me comam na porrada. Como esperado, o Luffy chega, só dá uma no Jones e desmaia metade do exército dele. Eu achei essa cena legal, porque além de satisfatória, ela também faz um paralelo com Arlong, que o Luffy também só ouviu alguém falando que ele era um filho da puta e só chegou bicando o cara, sem tempo pra papo. O Jones estava sendo humilhado pelo Luffy até que a Arca Noa aparece no horizonte, e o Jones aproveita essa oportunidade pra ir pro mar. E o Luffy faz o quê? Fala pra galera ali relaxar e ficar na praça, porque ele vai na Arca, mesmo estando na água, pra você ter uma noção do quão merda o Jones é. Ele ficou tão desesperado que decidiu destruir toda a ilha só pra se livrar dos chapéus de palha. E pra passar mais um pouquinho de vergonha, já que perder num X1 embaixo d'água contra um humano não foi o suficiente, ele também perde no X1 para um humano com fruta embaixo d'água, enquanto seu adversário tinha que ficar dentro de uma bolha pra não morrer. Mas eu dou um descontinho pra ele por esse ser humano em questão ser um que é capaz até de fazer fogo embaixo d'água. Agora deu cara aí mesmo, viu? E aqui temos uma das poucas cenas legais desse arco, quando o primogênito do Netuno pergunta ao Jones o que a humanidade fez para eles odiar tanto assim, e o Jones responde nada. É uma cena impactante, porque isso mostra que ele só é um merda, já que enquanto as verdadeiras vítimas dos humanos queriam a igualdade e seguir os planos da Otohime, ele, que nunca foi uma vítima direta dos agressores humanos, está apenas se divertindo usando a dor dos outros como desculpa para isso. Mas ele não se importa com a dor dos outros, ele mesmo faz também o povo sereiano e Homens Peixe sofrer. Isso meio que justifica o Rod Jones ser um personagem tão ruim, porque ele é canonicamente vazio. O ódio e a ambição dele não é dele, é do Arlong. Ele não tem nada além de narcisismo, já que para ele os Homens Peixe e os sereianos só são mais do que os humanos por serem da mesma raça que ele, já que para ele qualquer vida é menos importante que a dele. E cara, é embaraçoso, porque o Jones, ele tá se matando pra tentar acompanhar o Luffy embaixo d'água, enquanto o Luffy não tá nem suando. E o mais vergonhoso é que o Jones, ele é derrotado antes de todos os seus subordinados. E a parte mais difícil desse confronto pro Luffy foi tentar destruir a Arca Noa, pra evitar que a ilha fosse destruída. Claro, ele tomou uma mordida do Jones e sangrou pra caramba, mas essa foi só mais uma amostra do puro suco da conveniência de One Piece, onde isso precisava acontecer pra ter a cena da transfusão de sangue, que é uma
uma cena linda, mais uma das poucas cenas legais desse arco, mas pouco se fala do quão conveniente é esse ferimento, já que o Luffy já lutou com vários oponentes que machucaram ele bem mais que isso, mas nunca precisou de uma transfusão. Mas sinceramente esse arco é tão ruim que isso é algo que dá pra deixar passar, porque origina uma das cenas boas do arco. Ah, Bruno, mas como que acaba? Assim, o grupo dos novos piratas Homens-Peixe perdeu. Foi um grupo extremista, porém sem base nenhuma, além de suposições e falácias do Arlong, que não teve uma luta, mas sim um espancamento unilateral. Eles individualmente eram vergonhosos, e em grupo a vergonha foi estacada, não tendo nada de legal nesse grupo. Um grupo vazio, assim como o líder, que não tinha uma interação legal sequer. Esse é o pior grupo de vilões de todos. Mas sabe quem pode ser o melhor grupo de heróis de todos? Você dando um like nesse vídeo, fazendo com que o vídeo chegue em mais pessoas, consequentemente botando um prato de comida na minha mesa. Muito obrigado por assistir até o final, obrigado membros pelo apoio, Wesley Teologia Sistemática, Otto Wilson, Luan Desejo, Frost, Fácilos, Cronos, Caio, Oregon Música Limitada e Douglas Páscoa. Valeuzão e se cuidem, até logo.